Saudações, neste vídeo mostrarei casos de fratura costal. O contexto clínico aqui será sempre o traumatismo torácico. Então, inicialmente, na maioria dos casos com traumatismo torácico, o paciente acaba fazendo uma radiografia de tórax. Dependendo da situação clínica, é feita uma radiografia de tórax em PA, se o paciente tiver condições clínicas adequadas, ou em AP, às vezes no leito, quando o paciente está muito grave. Nesse caso aqui, por exemplo, um paciente muito grave, entubado, veja aqui o tubo orotraqueal, a extremidade do tubo, é importante você ver a extremidade do tubo e localizá-la, né? Aqui está o brônquio principal direito, esquerdo, então a extremidade do tubo está bem localizada acima da bifurcação da traqueia. Aqui está a sonda digestória, né? A sonda nasogástrica, veja ela passando por aqui, então está no trajeto habitual aí do esôfago. Aqui está um acesso venoso via subcrávia esquerda, com a extremidade aqui no nível da veia cava superior. Monitorização cardíaca e você observe as fraturas costais. Veja aqui, fratura segmentar na terceira costela, na região posterior. Esta é a região posterior das costelas e esta é a região anterior, né? Então, fratura segmentar, isto é, numa costela tem fratura em dois locais, então esse segmento fica isolado. Na terceira, veja aqui na quarta, veja aqui na quinta, veja aqui na sexta, veja aqui na sétima, veja aqui na oitava costela. Então, todo esse segmento da parede torácica na região posterior esquerda está desconectado do restante da estrutura óssea da parede torácica na região posterior. Portanto, este segmento estará instável. Então, temos aqui um caso de tórax instável na região posterior. Aqui um outro caso, você observe que aqui foi feita uma radiografia em PA e você observe que existem fraturas costais aqui com afundamentos, né, na região lateral direita em várias costelas. Aqui superiormente não se observa imagens vasculares, então deve ter um pneumotórax associado. Veja que aqui foi feita uma tentativa de oblíqua, não ficou bom, mas mostrou bem melhor as fraturas costais com deslocamento ósseo, né? Com deslocamento dos segmentos ósseos no local da fratura. Aqui uma outra radiografia de tórax mostrando fraturas na região lateral das costelas com afundamento ósseo, né, e com esse espessamento pleural que deve ser aí um hemotórax. Veja que às vezes é muito difícil você identificar algumas fraturas na radiografia do tórax, principalmente quando essas fraturas não estão deslocadas, como é o caso aqui, né? Olhando assim, aparenta ser uma radiografia normal. Mas aí, quando foi feito a oblíqua, você observe nesta costela, você veja que ela vem aqui e aqui está a fratura. Fazendo uma aproximação, você vê a costela vindo aqui e a extremidade óssea da costela aqui. Então ela realmente está fraturada, aqui a fratura. Aqui a mesma coisa, você vê que é bastante difícil você identificar a fratura, principalmente nessa região onde tem sobreposição óssea, onde tem sobreposição de gases,
E aqui numa vista mais aproximada, você vê aqui fraturas costais. Aqui nós temos uma situação onde foi feito a radiografia em expiração e demonstrou claramente o pneumotórax à direita. Veja aqui a radiolucência, né, a hipertransparência, a ausência de vasos, né? Esse nível hidroaéreo, então, é um hidropneumotórax, provavelmente um hemopneumotórax. Aqui o pulmão colabado, né, atelectasiado aqui e aqui. E aqui a fratura costal. Fratura da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima costela na região lateral. A radiografia em expiração, ela acentua o pneumotórax. Veja ali a fratura. Aqui, casos de fratura em criança, né? Então, temos fratura costal aqui em criança. Na tomografia computadorizada, é bem mais fácil você identificar as fraturas, mas temos que tomar cuidado com os artefatos de movimento. Veja que é fratura, né? Tem sobreposição de duas partes da costela. Aqui tem um certo afundamento na parede do tórax, então vai ter fratura. Aqui veja que fratura dessa costela também. Um pequeno derrame pleural aqui e opacidades gravitacionais dependentes, que é por hipoventilação. Na reconstrução coronal, veja ali fratura da costela, e no 3D fica também bem mais fácil, você veja fratura costal aqui, fratura, várias fraturas costais, né? Tem que tomar cuidado com o artefato. Isso aqui é um artefato de movimento respiratório. Veja que dá a imagem fantasma, parece que tem duas costelas, ou poderia ser ocasionalmente interpretado como fratura, mas na verdade é artefato de movimento respiratório. O paciente respirou e a costela, portanto, se movimentou, as costelas, nesse nível, exatamente nesse momento. Aqui posteriormente não aparece porque o movimento das costelas na região posterior é muito menor do que na região lateral e anterior. Fazendo a reconstrução no plano coronal daquele exame com um artefato, você observa aqui que simula muito fratura, né? Simula bastante fratura. Mas veja aqui, por exemplo, os artefatos aqui do diafragma. Observe aqui um exame onde há simulação de fratura, né? Veja que parece que há uma fratura do externo aqui, no corpo do externo, mas se você olhar aqui na pele, temos o artefato de movimento exatamente nesse nível. Se você for olhar na imagem axial, você vai ver o artefato fantasma. Aqui um caso de fratura já em processo de consolidação, já formando então calo ósseo. Aqui uma situação onde você tem uma fratura sem ver o traço de fratura, sem ver a solução de continuidade óssea, há apenas uma deformidade plástica do osso. Ele é mais frequente em criança, é raro em adulto, mas ocasionalmente a gente encontra também em adulto esse tipo de fratura com deformidade plástica. Aqui um caso de fratura cortical, você vê que tem uma solução de continuidade, uma pequena fratura só no córtex externo, o córtex interno está preservado. Então é uma fratura semelhante a uma fratura em galho verde. É mais frequente em criança, mas ocasionalmente pode aparecer aí em adulto. Como aqui, por exemplo, veja, fratura em apenas um córtex e o outro está preservado. Aqui já há múltiplas fraturas, né? Na reconstrução 3D fica mais fácil de ver as fraturas, principalmente quando tem deslocamento dos segmentos fraturados.
Veja, múltiplas fraturas costais. Olha só, múltiplas fraturas costais. Aqui também. Às vezes, quando não tem deslocamento dos fragmentos, fica difícil de identificar mesmo no 3D. Aqui, fraturas costais múltiplas. Aqui uma criança, várias fraturas costais com calo ósseo. Lembrando que quando você tem fraturas costais em crianças, principalmente com idades diferentes ou múltiplas fraturas, a gente sempre deve questionar a possibilidade aí de ser maus tratos, né? Síndrome da criança espancada. Ou, como é conhecido hoje, trauma não acidental. Aqui uma fratura segmentar dessa costela, sendo que o fragmento fraturado ele penetrou para o interior, para dentro do tórax, né? O tórax instável é essa situação onde você tem fraturas segmentares de várias costelas. Então, toda essa porção aqui do tórax fica desconectado do restante da caixa óssea. E aí o que vai acontecer? Quando o paciente inspira, que o tórax expande, essa área afunda. E quando o paciente expira, que o tórax se contrai, essa área ela protrui. Aqui mais um caso de tórax instável, você tem fraturas aqui e das mesmas costelas aqui. Então essa região fica instável, fica desconectada do gradil costal. Aqui é aquele caso que a gente já mostrou, como a tomografia é feita em fase inspiratória, quando inspira, a porção instável, que é aqui, afunda. Aqui, casos de tórax instável, fraturas com tórax instável, veja só, fratura segmentar aqui, 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 várias costelas com fraturas segmentares. Então, toda essa região aqui, ela funciona paradoxalmente durante a respiração. Aqui também, fraturas segmentares, veja aí. Então, toda essa região vai ter um movimento paradoxal durante a respiração. Fratura de cartilagem costal, é difícil fazer o diagnóstico, você não consegue ver no raio-x e na tomografia. Então, aqui está a cartilagem costal ou costocondral, aqui também. Nesse caso, o paciente tem um trajeto aéreo aqui cruzando, né, atravessando a cartilagem costal. Então, isso permitiu você identificar a fratura da cartilagem costal. Aqui nessa reconstrução coronal, você vê aqui as fraturas de cartilagens costais desse outro lado as cartilagens estão íntegras. Aqui, fraturas de cartilagens costais. Às vezes você vê a sobreposição das cartilagens costais, isso porque fraturou e cavalgou, né? Então você vê aqui na reconstrução fraturas de cartilagens costais. Às vezes a fratura é na junção costocondral, na parte óssea e a parte cartilaginosa da costela, pode fraturar e desalinhar nessa junção. Às vezes a fratura pode ser na junção condroesternal, como aqui, né? Aqui a cartilagem está ligada ao externo e aqui ela luxou posteriormente. Na reconstrução coronal, você pode identificar aí fraturas de cartilagens costais. Aqui fica bem nítido o gap na cartilagem costal e aqui nessa reconstrução MIP você vê o espaço aqui onde é a fratura da cartilagem costal. Aqui o acavalgamento de cartilagens, né? Portanto, fratura de cartilagem costal. Aqui a mesma coisa. Aqui mais um caso de fratura de cartilagem costal. Aqui nessa reconstrução coronal, fratura de várias cartilagens costais. Aqui também fratura de cartilagem costal e hematoma do mediastino. Fratura de cartilagem na junção costocondral.
mais uma fratura de cartilagem na junção costocondral, aqui também a mesma coisa. Aqui, fratura de cartilagem costal. Ok? Então, nesse vídeo, o objetivo aí foi mostrar alguns casos de fraturas de costela e fraturas de cartilagem costal. Obrigado e até o próximo.